O que é administração pública? Então, para a gente entender a administração pública, vamos pegar o verbo administrar. Significa prestar serviço, executar, né? Prestar um serviço, executá-lo. Também tem um outro sentido, de dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil. Então, veja que administrar tanto pode ser a execução de um serviço, como pode ser um ato de direção, de governo, tá certo? A administração, ela pressupõe esses dois sentidos. Então, o vocábulo abrange dois sentidos. Atividade superior, que é uma atividade de planejamento, de direção, né, de comando, de governo, e uma atividade subordinada, que é a execução. Isso nos ajuda a compreender o que é a administração pública, porque nós vamos ver na administração pública, vocês viram que nos exemplos de vocês, tentando dar a ideia de administração pública, vocês deram exemplos tanto de órgãos de governo, como vocês podem ter exemplos de execução, por exemplo. A limpeza pública, o gari que está limpando a sua rua, isso é administração pública? Né? É uma Acho que sim. Professor, sim. Isso, uma empresa contratada pela... Imagine que um gari, ele passe na sua rua e só porque ele não gosta da cara do Lucas, ele não limpa a frente da casa do Lucas, certo? Porque ele não gosta do bigode do Lucas, certo? E aí, ele não limpa, mas ele limpa do Gustavo, que já acha do Gustavo mais bem feitinha. E aí, Lucas, o que você achou, Lucas? Você iria reclamar a quem? No caso, eu reclamaria a prefeitura, porque assim, eu creio que o pessoal da limpeza, eles são terceirizados, certo? Então, é terceirizado, mas ele está ali exercendo um serviço público, tá certo? E então, quando esse gari está exercendo serviço público, ele está no desempenho da função pública, tá certo? Ele é um agente da administração pública ali, mesmo sendo terceirizado, ok? Então, vamos entender isso aqui na tela. O vocábulo, então, pode ser tanto atividade superior, de planejar, de dirigir, ou seja, o secretário de... eu não sei como é que chama o secretário na parte de limpeza pública, digamos que seja a Secretaria de Limpeza Pública, certo? Na cidade de vocês. Então, nós temos aí o gestor público, que é o secretário, que responderia por essa área. Mas temos a atividade subordinada, a empresa pública ou a empresa terceirizada que presta serviço à prefeitura. Tudo é administração pública. É importante também, antes da gente chegar a um conceito de administração pública, entender as três funções do Estado. Não confundir, embora pareça um pouco, com os três poderes. Tá? Os três poderes: legislativo, o judiciário e o executivo. Isso são os poderes, a tripartição do poder do Estado. Né? Agora, esses poderes têm, né, o Estado ele tem funções do Estado. Ele tem na sua função legislativa, onde ele tem uma produção primária, tá certo? Da produção jurídica primária, onde ele vai produzir leis que vai regular e controlar a vida e a sociedade. Na função de jurisdição, o Estado ele tem uma função secundária de exercer o controle dessas leis, da aplicação dessas leis, para que haja esse controle social. E na sua função administrativa, né, na função de administração, os atos de produção jurídica são atos de produção jurídica complementar. Em que sentido? Na aplicação correta na aplicação correta do bem público, na aplicação correta das políticas públicas, tá certo? Então, nesse caso de administração, é a aplicação concreta do ato de produção jurídica.
Então, veja, o ato de produção jurídica nasce na função de legislação. É a função primária, onde nascem as leis, onde são produzidas as leis que vão regular a vida em sociedade, tá certo? Ela regula, o Estado regula as relações. Na sua função de jurisdição, nós temos aí uma produção jurídica secundária, subsidiária, no sentido de que o órgão estatal, ele permanece, né, acima e à margem das relações desses atos. A jurisdição, ela atua mediante a provocação da parte interessada. Na função de jurisdição, é uma coisa que às vezes o senso comum as pessoas acabam falando muito, o judiciário não faz nada, o STF não faz nada. A jurisdição, ela é provocada, ou seja, é necessário que haja uma proposição de uma ação que vai dar início a um processo, tá certo? O processo, ele começa com a ação. A ação é onde vem a causa de pedir, aonde vem o pedido, aonde vem os motivos, aonde vem a indicação dos fundamentos legais, e a partir dali inicia-se o processo jurídico e se compõe a jurisdição, tá certo? Se compõe a jurisdição. E na sua função de administração, o Estado, ele vai aplicar de forma concreta toda essa produção jurídica primária e a lei, né, a aplicação também da lei. O órgão vai atuar de forma a concretizar a função do Estado. Então, veja, quando a gente fala de administração pública, às vezes a gente pode pensar somente na parte de execução, né, no ato da administração concreta, que é a aplicação de acordo com as leis, tá certo? Da gestão política do governo. Mas não é só isso, tá? A administração pública, ela também atende a todos as três funções do Estado. Também, para entender a administração pública, é necessário a gente entender dois sentidos que nós entendemos a administração pública. O primeiro sentido é o sentido objetivo, também chamado material ou funcional. E no segundo sentido, o sentido formal, sentido subjetivo, formal ou orgânico, que a gente vai explicar agora, tá certo? Vamos lá. Eu não dei um conceito, né? Não coloquei um conceito aqui no slide, mas eu vou passar aqui para vocês, porque aí eu falei das funções e esqueci aqui de dar um conceito. Então, o que seria a administração pública? A administração, no direito público, num sentido amplo, ele abrange, então, a legislação e a execução. Então, não é só a execução que é a administração pública, certo? Não é só o poder executivo que exerce a administração pública. O processo, né, a produção jurídica, a jurisdição e a legislação também compõem a administração pública. Então, a administração, no direito público, sentido amplo para abranger a legislação e a execução. Outros também veem nesse conceito de administração pública a função administrativa propriamente dita e a função de governo. Então, nós temos conceitos diferentes. O conceito no sentido amplo, engloba a legislação. Num sentido também mais restrito, é a função administrativa propriamente dita ou função de governo. E aí ela se confunde muito com a ideia do poder executivo. Vamos agora falar desses dois sentidos, o sentido objetivo, formal ou orgânico. O que é o sentido objetivo de administração pública? Designa os entes que exercem a atividade administrativa, então compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos
que estão incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte atividade estatal. Então, quais são as 3 funções? Função de legislação, de jurisdição e função de administração. Então, a administração pública, no sentido objetivo, ou formal, orgânico, vamos pensar, orgânico da ideia de organismo, ou seja, quando você visualiza, tá certo, a administração pública a partir dos seus órgãos, que exercem, ou dos seus agentes públicos, que exercem as funções, uma das 3 funções, tá certo? Uma das 3 funções públicas e a própria atividade estatal, que é a função administrativa. Então, sentido objetivo, são todos os entes, órgãos, agentes públicos que estão incumbidos de exercer uma das 3 funções, tá certo? Do Estado, que é a função administrativa. Nesse sentido objetivo, o que abrange a administração pública? Abrange atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, pelos órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente as necessidades coletivas. Veja, essa administração no sentido objetivo são apenas aquelas pessoas jurídicas ou órgãos ou agentes públicos que têm uma função concreta de atender as necessidades do Estado, as necessidades coletivas, tá? Que corresponde exatamente à função administrativa do Estado. Então, nós estamos aqui, pessoal, separando uma função que é precípua do Estado. E existem outras funções que não são desenvolvidas diretamente pelo Estado. Então, nessa função concreta, direta do Estado, inclui o serviço público, o fomento, né, que é dar condições financeiras para que sejam realizadas determinadas obras públicas, tá certo? Ou para que seja, para que a sociedade possa também produzir, o Estado tem essa responsabilidade, prestação de serviço público, o fomento para que sejam desenvolvidas diversas atividades, o poder, a polícia administrativa, para que seja feito de forma coercitiva, para que os atos públicos sejam obedecidos, para que sejam alcançados os objetivos do Estado. A intervenção também é algo somente esses entes, somente essas pessoas jurídicas podem ter o poder de intervenção e de regulação. Essas são funções administrativas próprias do Estado. Serviço público, fomento, polícia administrativa, intervenção e regulação, né? No processo de regulação, por exemplo, do comércio, são funções próprias do Estado. Quando envolve essas funções, nós dizemos que nós temos aí a administração pública direta. Quais são, então, essas características da função da administração no seu sentido objetivo, formal, orgânico, que é a administração pública direta? São 3, então. Atividade concreta, ou seja, atividade própria do Estado. Finalidade, satisfação imediata dos fins do Estado. Quais são os fins do Estado? Atender aos interesses públicos, tá certo? E a função de administração geral, de planejamento, tá certo? De defesa, as funções do Estado. O seu regime jurídico, que é predominantemente de direito público. Então, aí está uma característica essencial para você distinguir a administração pública direta da administração pública indireta. Esses entes e pessoas jurídicas que compõem a administração pública direta, eles só têm um tipo de regime jurídico, o regime jurídico de direito público. Não é possível direito privado, tá certo? Regime de direito privado na administração pública direta, ok? Composição da administração pública direta.
todos os órgãos integrantes das pessoas jurídicas políticas. Olha, notem aqui, pessoas jurídicas políticas. Então, aí estão União, Estado, município, Distrito Federal, quando envolvem estes entes, nós chamamos entes, né? União, Estado, município, Distrito Federal, nós estamos tratando da administração pública direta. Neste caso, nós estamos falando do sentido objetivo, formal e orgânico da administração pública. A estes entes, a lei confere exercício de funções administrativas. Então, quem tem função de administrar, seja o município, o Estado, o país. União, Estado, município, Distrito Federal. Cada um dentro da sua competência, que está estabelecido na Constituição, nos artigos da Constituição. Estes compõem a administração pública direta. Tá? Mas a administração pública também tem o seu sentido subjetivo, formal, né, ou orgânico. Eu acho que isso... Só para corrigir, pessoal, em tempo, por favor, aqui no slide eu coloquei de forma errada, sentido objetivo, material, funcional. Eu vou até corrigir logo aqui, porque ficou igual. Sentido objetivo, material, e aí a gente vai lendo de forma equivocada. Material ou funcional. E esse outro agora que a gente vai falar, sentido subjetivo, formal ou orgânico, certo? Esse aqui. Objetivo, material ou funcional. Nós falamos aqui do sentido objetivo, material ou funcional, corrigindo aí, tá certo? Sentido objetivo, material ou funcional são aquelas funções que são desempenhadas por pessoas jurídicas, órgãos ou agentes públicos que têm a responsabilidade, a incumbência de realizar as funções, uma as funções tripartites do Estado. As funções de Estado, que é a função administrativa, a função de administrar. Função administrativa naquele sentido superior, naquele sentido de planejamento, no sentido político, tá certo? Abrange, portanto, a função administrativa do Estado, que inclui o serviço público, o fomento, a política, aliás, a polícia administrativa, a intervenção, a regulação da economia, do comércio, etc. As características é a atividade concreta de Estado, a finalidade é atingir os fins do Estado, que estão lá na Constituição, as finalidades do Estado, e o regime jurídico é sempre regime jurídico de direito público. E os órgãos, todos os órgãos integrantes como se compõe essa administração no sentido objetivo? Todos os órgãos integrantes de pessoas jurídicas políticas, União, Estado, município, Distrito Federal, tá certo? Que a lei confere exercício das funções administrativas. Já no sentido subjetivo, é todo esse conjunto de órgãos, de pessoas jurídicas, de agentes, que a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Veja, atribui o exercício. Para vocês entenderem bem, eu comecei explicando que administrar pressupõe dois sentidos, tanto o sentido de executar, quanto o sentido de planejar e governar. Então, é só vocês lembrarem, no sentido objetivo, a administração pública ela está exercendo sua função de governo político, tá certo? Então, são
os entes públicos como União, Estados, municípios, tá certo? Na sua função, no seu sentido subjetivo ou formal ou orgânico, é todo o conjunto de órgãos que exerce a função administrativa do Estado. Veja, quem é que abrange, então, qual é a abrangência desse sentido subjetivo? As pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, vamos destacar aqui, pessoal, olha aqui já a diferença clara da administração do sentido objetivo para a administração no sentido subjetivo. Lá no objetivo, eu disse que somente no regime jurídico de direito público. Já no sentido subjetivo, formal, orgânico, nós temos pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, aqui pode ter empresa, tá certo? Aqui pode ter o direito privado, ok? Compõe a administração pública indireta. Então, nós temos agora a administração, ela pode ser administração pública direta, que é o sentido objetivo, e a administração pública indireta, que é o sentido subjetivo. Inclui as autarquias, fundações públicas e empresas públicas, e aí que você vai começar a entender Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, ou seja, em que tipo de prestação da administração pública eles se encaixam, em qual perfil se encaixam. É uma autarquia, é uma fundação, é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, tem agora a figura também dos consórcios públicos, tá certo? Então, tudo isso são órgãos que integram a administração indireta e os agentes públicos também. Composição, então, da administração pública indireta. Quando a lei, ela faz a opção da execução da atividade administrativa de forma indireta, ou seja, transferindo para pessoas jurídicas com personalidade tanto de direito público ou privado as atividades administrativas, nós temos, então, a administração pública indireta. Então, a lei mesmo, pela própria lei, ela, somente por lei, ela atribui, ela transfere a atividade administrativa para outras pessoas. É isso que nós chamamos de descentralização, certo? Porque as atividades da administração são muitas. Então, a administração pública, para melhor gerir e atender o interesse público, ela reservou ações que são próprias da administração pública, que são funções de Estado, e aí nós temos, então, um grupo seleto, que é a administração pública direta, daquelas funções que podem ser exercidas por outras pessoas jurídicas, que vão também ser criadas por lei. Aí vão nascer as fundações, as autarquias, as empresas públicas. Cada uma dessas categorias tem lei própria, certo? Que vai definir como forma, qual é a participação, certo? Como, onde tem o interesse privado, onde tem o interesse do Estado, qual é a finalidade, ou seja, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, prestem atenção nisso aqui, pessoal. Decreto 200 de 1967. O decreto Fundamento Legal para Administração Direta e Indireta, a gente encontra lá no decreto 200 desde 1967. Artigo 4º fala da administração federal, compreende administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas. Ou seja, esse decreto que regulava a administração pública do governo federal, ele já traz uma distinção entre a administração direta e a administração indireta. Ok. Vocês estão comigo ainda? Beleza? Todo mundo aí? Vamos olhar aqui
para esse mapa mental, para a gente resumir tudo que o professor falou. Veja só, você tem aqui... Deixa eu escolher aqui um lápis amarelo. Então, nós temos aqui a administração direta. Então, alguém fale para mim, a administração direta, ela é composta por quais entes? União, Estado, Distrito Federal e... Municípios. Municípios. Muito bem. Então, quando eu falo de administração pública direta, eu estou falando dos entes políticos. Eles têm função de governo, eles exercem funções próprias de Estado, tá certo? De planejamento, de polícia, de regulação. União, Estado, Distrito Federal, município, tá certo? Então, por exemplo, o Ministério da Economia, ele faz parte da administração pública direta ou indireta? Ministério da Economia, eu creio que é indireto. Mas ele tá fazendo parte de onde, esse ministério? Da União, não é? Justamente, é direto. Então, ele faz parte da União, ele foi criado para isso, ele é a administração pública direta. Agora, para que a administração, para que o Estado possa administrar e exercer todas as suas funções, como nós dissemos, são muitas. Então, ocorre aqui o processo chamado de descentralização administrativa. Essa descentralização é quando a administração pública ela vai transferir para outras pessoas jurídicas a execução. Veja, esses entes aqui, eles têm função de Estado, de planejamento, de política, função política. E eles transferem para outras pessoas jurídicas a execução, o exercício da função pública. Esse processo de transferência para que outras pessoas jurídicas exerçam é chamado de descentralização. Mas vejam, só é possível isso por meio de lei, tá certo? Por meio de lei. Ok? Então, essas pessoas jurídicas, elas são criadas por meio de lei. Quem compõe a administração pública indireta? As autarquias, as fundações públicas. E as fundações públicas, elas podem ser fundações de direito público e de direito privado. As agências executivas, certo? As empresas públicas, as sociedades economia mista e as associações públicas. Do outro lado, nós temos a iniciativa privada também participando e executando as atividades, né, que o Estado delega. Veja, vocês estão notando aqui como é que uma empresa privada vai executar uma atividade, né, da administração pública, do Estado, por meio de um contrato administrativo. Olha a diferença. Na administração direta, essas pessoas jurídicas, elas são criadas por lei. Na administração indireta, de iniciativa privada, é estabelecido um contrato administrativo, e é um ato unilateral. Por quê? Porque é o Estado que estabelece, o ente público que estabelece, tá certo? As regras, tá certo? Que vão regular essa atividade. Veja quais são aqui na iniciativa privada. Nós temos concessionárias, permissionárias e autorizatários, tá certo? Ou seja, aquelas empresas que têm autorização. Depois temos empresas que têm permissão para exercício e temos concessionárias. Bom, para entender tudo isso aqui, né, imagine que
se a gente fosse dar aqui essa aula, não daria para a gente poder fechar aqui. Eu vou dar seguimento, né, dessa aula de outra forma. Mas eu tenho aqui uma questão de concurso simples, para ver se vocês captaram aqui o nosso recado de hoje. A questão é essa. ESAF para promotor de justiça, 2002. A expressão administração pública, em sentido objetivo, material ou funcional, designa a natureza da atividade exercida pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Vocês acham que essa afirmação está correta ou errada? Correta. Correta. Correta, professor. Concorda? Muito bem. Sim. Correta, tá correta. Ótimo. Daniel. Correta. Clara essa questão. Agora, por que quando cair na prova do professor, você começa dizendo a afirmativa está correta, pois... Aí você explica. Aí você entende que às vezes o cara fica explicando, mas nem diz que está correta, nem diz que está errada, né? Primeira coisa, está correta, pois, né? Pois a administração pública, no sentido objetivo, ela é exercida pelo... Agora, é claro que na questão de concurso, você só precisa marcar correta ou